Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Autoconhecimento Cura. Meu nome é Paula e hoje vamos voltar com os vídeos sobre o tema de narcisismo, que eu já percebi que é um tema que vocês gostam muito, que vocês engajam, então eu tô retornando com esse tema hoje, tá? E nesse vídeo a gente vai falar sobre como reconhecer um narcisista. Primeiramente, vale ressaltar aqui que os transtornos narcisistas, eles são complexos de serem diagnosticados, devem ser diagnosticados por profissionais, psicólogos, psiquiatras. O narcisismo, ele é um espectro, são níveis, tá? Todo mundo passa pela fase do narcisismo na construção da personalidade, lá na infância. E tem pessoas que vão passar por essa fase de uma forma mais saudável e outras pessoas não. Então, todo mundo tem o narcisismo dentro da sua personalidade, só que em níveis diferentes, certo? Alguns passam por essa fase de uma forma não muito saudável e aí é onde desenvolve-se o transtorno narcisista. E apesar de eu estar explicando aqui de uma forma bem básica, é um transtorno difícil de ser diagnosticado, certo? Tem que levar em conta a história de vida das pessoas, os traumas vividos por essa pessoa nessa idade lá atrás, e só assim ser diagnosticado como um transtorno de narcisismo. Ou seja, não é tão simples assim, já que a maioria das pessoas que tem esse transtorno sequer buscam ajuda, sequer cogitam a ideia de fazer uma terapia, investigar esses traumas, né? Geralmente quem busca por ajuda são as vítimas, os codependentes, os dependentes emocionais que têm sua saúde afetada, sua saúde mental afetada, desenvolvendo, né, ao longo da vida ansiedade, depressão e várias outras questões decorrentes desse tipo de relacionamento. Porém, você pode prestar atenção, tá, em alguns comportamentos que são muito característicos desse tipo de transtorno. Você não precisa diagnosticar a pessoa, mas você pode estar atento ao tipo de comportamento que ultrapassa os teus limites, as tuas emoções. Então, estar atento é uma forma de se precaver, né? É um sinal de alerta para evitar entrar em furadas. Quando a gente passa por um relacionamento abusivo, e quem já passou sabe do que eu estou falando, é normal a gente ficar atento a determinados comportamentos quando estamos conhecendo alguém, né? Prestar atenção nesses comportamentos que nos remetem a esses relacionamentos abusivos. São os famosos gatilhos, né? Então existem uns padrões comportamentais que eles são bem característicos, tá, do narcisismo. Por exemplo, a fase do love bombing, que é aquela sedução intensa do início do relacionamento, a fase da conquista, onde essa pessoa vai te tratar igual um rei, uma rainha, né? Vai te levar lá no céu. E por que que isso é tão característico do narcisismo? Porque é de uma forma muito exagerada. Eu não estou dizendo que você não tem que ser tratado igual um rei ou uma rainha. Sim, a gente deve ser tratado muito bem pelo nosso parceiro, pela nossa parceira. Porém, no narcisismo é muito exagerado. Você nem conhece a pessoa direito e ela já está lá te prometendo a vida, te chamando de amor. Às vezes você nem conheceu essa pessoa ainda, né, pessoalmente, ali ao vivo, e ela já tá te prometendo viagens e mais um monte de coisas que não faz sentido ainda naquela fase da conquista. E se a gente estiver muito carente, que é o que acontece na maioria das vezes, somos iludidas muito facilmente, tá? E aí que tá a armadilha. Então, se a gente já estiver atenta a esse comportamento que é tão exagerado, a gente já tem ali a possibilidade de, opa, isso aqui tá estranho, e nem embarcar nesse tipo de relação. E é claro, gente, que existem exceções, só que eu tô dando aqui características que são muito, são padrões do narcisismo, tá? Então, é bem provável que essa pessoa te idealize muito no início da relação. E é aquilo, né? Às vezes a gente precisa passar por essa situação inúmeras vezes para a gente aprender e nunca mais cair numa cilada dessas.
E mesmo assim vai ter gente que vai cair aí inúmeras vezes e não vai aprender. E enquanto você não aprende, não fortalece isso em você, vai continuar passando por essas situações até aprender de fato. Porque assim, gente, todo mundo pode ser seduzido, tá? Essa sedução é muito sutil, então por isso que você tem que estar atento, não se deixar envolver muito facilmente, cuidar da sua autoestima para você não ficar tão carente a ponto de já ficar obcecada logo de cara com uma pessoa que você nem conhece direito e aí você nem acaba percebendo, entra nesse tipo de convívio e quando vê já está apaixonado. E toda essa sedução que o narcisismo faz, né, com a vítima vem de um pavor da rejeição, tá? Eles têm um padrão inalcançável de perfeição, então eles capricham nessa sedução para serem aceitos, certo? Se mostrando como uma pessoa ideal e perfeita. Outro padrão de comportamento bem comum do narcisista é que eles mentem patologicamente sobre si e sobre a sua realidade. Mesmo que eles não precisem fazer isso, mas isso já se tornou um hábito para eles. Eles fazem isso desde cedo, tá? Eles não desenvolveram a capacidade de lidar com a realidade e, de certa forma, eles fazem isso porque eles sentem uma profunda vergonha. Então, a mentira é um mecanismo de defesa para lidar com essa vergonha. Eles precisam inventar outra realidade sobre si mesmo. O narcisista, gente, ele ficou preso na idade emocional, nessa idade emocional lá da infância, onde a vergonha começou e ele se sentiu obrigado a mentir, a criar uma nova realidade para lidar com aquela vergonha. Alguma situação que ele passou constrangedora e ele não conseguiu lidar com aquela realidade ali naquele momento, e aí ele precisou criar uma outra realidade, então ele começou a mentir ali, e isso se torna um hábito, tá? Ele cresce fazendo isso por toda a vida. Outro comportamento também dos narcisistas, eles são arrogantes e nunca assumem sua culpa por nada. Então pode acreditar, diante de um erro, ele não vai assumir a culpa, ele vai arrumar uma forma de transferir a culpa para outra pessoa ou tentar a todo custo justificar o seu erro ou inverter a situação. Nunca, em hipótese alguma, ele vai estar errado. Por isso, eu vou falar aqui nesse vídeo, já falei isso em outros vídeos, não espere um pedido de desculpas ou uma reparação, porque isso só vai te desgastar. Outro comportamento bem característico, que eu também já falei em outros vídeos, é a idealização e a desvalorização extrema. É um ciclo de morde-assopra e é um sinal bem relevante dos narcisistas. Ao mesmo tempo que ele te coloca lá em cima, né, do pedestal, tome cuidado com isso, certo? Quando alguém está te idealizando muito, te colocando muito lá em cima, toma cuidado, porque a desvalorização geralmente é no mesmo nível. E aí o que acontece? Quando ele te desvaloriza, você fica buscando aquela pessoa que te idealizou, tá? No início da relação, ou isso acontece em vários momentos da relação, você fica buscando aquela pessoa que tinha aquele outro comportamento, você fica sem entender, e aí quando você não aguenta mais ou decide sair dessa relação, ele vem de novo com a idealização, e aí ele te confunde, pede desculpas, né? Mas pede desculpas por um motivo que vai fazer você retornar para a relação. Não é uma desculpas genuína, entende? É para benefício dele. E aí você acaba voltando para essa relação e aí quando tá tudo bem, vem de novo o ciclo de desvalorização e aí você fica presa nisso, tá? E é muito difícil realmente de sair. E nesse ciclo você acaba ficando na mão do narcisista, né? Porque ele te valida, aí depois ele te humilha. E você fica nesse ciclo desgastante. O narcisista, ele tem inveja crônica. Então tudo que você faz que causa nele inveja ou ressentimento, na fase de desvalorização, ele vai te punir. Bom, esses são alguns traços comportamentais desse transtorno, então é importante a gente ficar atento, né? Prestar atenção para a gente não cair nesse tipo de relacionamento.
Agora, eu vejo muitas pessoas aqui no canal, né, perguntando: "Ah, meu filho é narcisista, meu pai, minha mãe", e querendo saber o que que faz, né, como que se comporta com essas pessoas, porque eu acabo falando aqui de relacionamento e as pessoas logo levam para relacionamentos amorosos, né? Só que, gente, assim, é um padrão comportamental. Então, a forma de você agir é igual para qualquer tipo de relacionamento, independente de ser pai, mãe, avô, tio. E assim, relacionamento amoroso é mais fácil a gente identificar e sair daquilo. É mais fácil, que eu digo, se desvincular, né? Quando é pai, mãe, irmão, a gente não tem como se desvincular. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte: acho que a gente foca muito em identificar se aquela pessoa é narcisista ou não. E voltar o olhar para fora tira o foco de voltar o olhar para dentro de nós mesmos. E aí, quando você está preocupado em saber se o outro é narcisista ou não, você está tirando o foco de entender o que te machuca, o que impede de você olhar para as situações e gatilhos que te trazem ansiedade, sofrimento, situações que você deveria evitar, porque sabe que vai ter alguém que vai te expor, sei lá, vai fazer alguma piadinha que vai te constranger de alguma forma. Então, mais importante do que identificar se o outro tem um transtorno, se o outro é narcisista ou não, é você medir se o outro te agride ou não. É você que vai escolher se você quer permanecer no ambiente dessa pessoa ou não. Se você quer estar no mesmo ambiente dessas pessoas. É só isso que importa. Não importa o diagnóstico do outro, entende? Importa você reconhecer o que te machuca, reconhecer os seus próprios limites, validar as tuas emoções, né? Porque nem sempre o outro vai validar essas emoções. E aí a gente se sente ofendido. Mas você está validando as suas próprias emoções? Impor limites quando isso for ultrapassado. Então isso, quem tem que desenvolver é você mesmo, independente do diagnóstico do outro. Então, assim, não interessa o tipo de vínculo, não interessa se o outro tem um transtorno ou não. Se você já identifica que aquele comportamento do outro está ultrapassando os seus limites, isso é o que importa, é você desenvolver, né, até onde o outro pode ir, você conseguir passar isso para o outro, para ele não ultrapassar os teus limites, não invalidar as tuas emoções. Isso é mais importante do que de fato você saber se o outro tem um transtorno ou não. Porque isso me mostra o quanto as pessoas estão desconectadas das próprias emoções. Elas ficam tentando avaliar se aquilo dali é errado ou não, se aquilo ali foi maldade ou não, e elas esquecem de pensar se elas toleram aquilo dali ou não. Porque essa que deveria ser a preocupação de fato. É você se investigar mesmo. Tipo, quando alguém teve algum comportamento que você não gostou, que te incomodou muito, você se questionar: por que eu tô aceitando isso aqui? Por que eu tô aqui? Entende? Por que eu estou me submetendo a isso? Isso é autoconhecimento, é se auto-investigar. O que eu percebo também é que quanto mais intimidade você tem com a pessoa, quanto maior o seu vínculo de afeto, mais difícil fica de discernir quando os limites estão sendo ultrapassados, né? Se aquilo dali está sendo um comportamento maldoso ou não. Porque você já tolera com mais facilidade, você tem um medo de ser abandonado, vem a culpa, né? Então é se questionar: até onde eu reconheço os meus limites? Até onde aquela pessoa pode chegar? Sabe? Independente de ser pai, mãe, relacionamento amoroso, filho. Porque muitas vezes a gente não tem como deixar naquele momento de conviver, né, com determinadas pessoas. Então você tem que se trabalhar para você conviver de uma melhor forma com aquela pessoa, até você conseguir se retirar desse ambiente, até você, sabe, poder caminhar com as próprias pernas e não precisar mais, se você quiser, tá? Se você não quiser, não precisar mais daquele convívio. Você pode dizer para uma pessoa, você pode expor para ela
que o comportamento dela te afetou, tá? De alguma forma, você pode expor isso para ela. Não precisa agradar sempre porque você tem um vínculo afetivo com aquela pessoa. E eu sei que é difícil isso, você dizer para um pai, para uma mãe que aquele comportamento ali afetou, que você não gostou. É difícil, mas é preciso você criar esse hábito, tá? Para você também não ficar ultrapassando os seus limites, invalidando as suas emoções. Isso é reconhecer os seus próprios limites e deixar eles bem claros para você e para outra pessoa. Porque se você não se autoconhece, você acaba sintonizando com situações, aceitando situações que te fazem mal. E se a outra pessoa não respeita os seus limites, mesmo você já tendo deixado claro isso de uma forma amorosa, você também não é obrigado a conviver com essa pessoa. Então, cabe a você se retirar, quando possível, desse ambiente que te faz mal, desse convívio que te faz mal, que te adoece. Não tem jeito, gente, não tem fórmula mágica, ninguém vai mudar por você. Na maioria das vezes é você que vai ter que mudar para o ambiente externo mudar. Quando a gente muda internamente, tudo fora também muda. Então eu quero saber de vocês se vocês já perceberam esses traços comportamentais quando estavam conhecendo alguém ou até mesmo depois de anos de relação, né? Que é bem provável que isso aconteça. Vamos conversar um pouquinho e eu te aguardo no próximo vídeo.